Kuno era um jovem nascido num mundo de fantasia com a cicatriz do herói no rosto, algo considerado incrivelmente raro, deixada por um cavaleiro sagrado. Mas o preço que ele teve que pagar por isso foi a perda da sua visão para sempre. Kuno nunca soube o que significava ver, e sempre perguntava aos pais como era enxergar. O pai respondia que ver é perceber cores, admirar as belezas que Deus criou neste mundo, e é algo muito importante se você quiser encontrar grandes vilões. Já a mãe dizia que a perda dos olhos não era nada comparada à cicatriz do herói que ele recebera, e que era um preço pequeno a pagar. Ele ouvia as criadas da casa sentirem pena dele por ser cego, o que irritava Kuno, que só queria ser tratado como um garoto normal da sua idade. Logo ele ganhou um instrutor de magia, mas não era muito fã, pois não entendia o que isso faria por alguém que não enxerga. Uma das criadas o guia até a sala onde o novo tutor o esperava, e Kuno pergunta qual o sentido de aprender magia se ele nem consegue andar sozinho e precisa de alguém para guiá-lo o tempo todo. A criada entende a frustração dele e diz que ele nasceu com o símbolo da água na testa, o que significa que tem uma grande afinidade mágica, especialmente com magia da água, e se ele aprender a magia, poderá fazer maravilhas pelo mundo e por si mesmo. Kuno não concorda muito, mas decide não discutir enquanto a criada abre a porta onde sua nova tutora, Jen, o esperava. A nerd de cabelo azul o cumprimenta calorosamente e se apresenta antes de começar a primeira lição. A lição acaba sendo bem fácil para Kuno, que consegue molhar seu cajado imediatamente com um feitiço simples. Jen o elogia por seus talentos enquanto Kuno pergunta o que ele fez com a magia. Jen explica que ele usou um feitiço mágico simples, que produziu uma bolha de água do tamanho de um olho. Uma percepção súbita atinge Kuno enquanto ele agarra os olhos, o que assusta Jen, que pensa que Kuno é um daqueles lacradores que não aceitam brincadeiras e adoram se ofender. Mas ele de repente exclama que se pode fazer bolhas de água do tamanho de um olho, então também pode criar seus próprios olhos. O tempo passa e Kuno não está mais tão emo como antes, e começou a gostar de sentir coisas diferentes. Intrigado com os diferentes tipos de comida e os aromas no quarto, ele começa a devorar alface, mas não tem ideia do que está mastigando. A criada, feliz, conta tudo sobre aquilo e afirma que tem se sentido muito melhor, pois fazer comida é bem mais gratificante do que antes. Ela começa a esfregar mirtilos no rosto dele, enquanto ele tenta entender o sentido de tudo. Mas logo sua professora chega para dar aula, então ele é forçado a sair. Sua tutora Flora é uma mamãe total e pergunta o que ele quer estudar hoje. Kuno responde que quer ler sobre história hoje, e sobre a história do cavaleiro sagrado Hugh. Flora fica um pouco surpresa, pois a única razão de ele ser cego é por causa daquele cavaleiro, mas a criada lhe dá o aval. Flora se vira para Kuno e diz para ele avisá-la se sentir-se sobrecarregado ou desconfortável em algum momento. Kuno diz para ela não se preocupar, pois ele quer aprender tudo e qualquer coisa que puder. Logo ele aprende sobre a história do seu mundo e como houve uma luta entre demônios e humanos, e estava indo muito mal para os humanos. Felizmente um herói surgiu do lado da humanidade chamado Hugh, o Cavaleiro Sagrado, que finalmente conseguiu pôr fim à tirania do Rei Demônio e trouxe a paz à Terra novamente. Hugh foi amaldiçoado pelo Rei Demônio, e desde aquele dia, cada geração de sua linhagem nasce aleatoriamente com algo faltando. Alguns nascem sem uma perna, outros sem dentes e alguns nascem sem os olhos. Desde aquele dia, os humanos chamam as pessoas com deficiência de sua linhagem de reencarnações do próprio herói, pois elas têm a cicatriz do herói. Kuno não adere particularmente a essa ideologia, pois acredita que é mais do que apenas a reencarnação de Hugh. Ele é sua própria pessoa, e as habilidades mágicas que possui são suas, não apenas emprestadas por algum herói há muito tempo morto. Ele pratica suas habilidades mágicas todos os dias e continua melhorando, esperando um dia criar seu próprio par de olhos que lhe foram negados. Tudo isso tem um preço, pois praticar tanto exige muita mana e resistência. Ele cai no chão enquanto sua criada o leva de volta para dentro. Ele se levanta exasperado, pensando que, a esse ritmo, levará uma eternidade para ter seus próprios olhos se não aumentar sua resistência logo. A criada diz que ele ainda tem apenas 7 anos e precisa ganhar corpo se quiser ficar forte. Kuno responde que eles precisam encontrar outro jeito, já que ele tem desmaiado só de usar os feitiços mais básicos, o que deveria ser completamente fora de questão. Sua criada, Aiko, diz que talvez possam colocá-lo em algum equipamento como Samsulek e talvez com algum treino de espada ele logo estará forte o suficiente para lançar quantos feitiços mágicos quiser. Kuno concorda e Aiko imediatamente sai para encontrar um bom mestre de espadas para ele treinar. No dia seguinte, Aiko encontra um velho mestre de espadas chamado Oro, que começa a treiná-lo.
Ele passa pelos fundamentos no primeiro dia, quando Jen também chega, pronta para as aulas de magia. Jen fica um pouco surpresa com o esforço que ele está fazendo e pergunta se ele quer uma pausa, mas ele imediatamente larga a espada e pega uma varinha, pronto para a próxima lição. Jen não tem certeza de quanta resistência ele ainda tem, então decide apenas verificar se ele reteve o que aprenderam na última lição. Kuno imediatamente entoa o feitiço, mas em vez de produzir apenas uma bola de água, ele acaba produzindo umas 10 bolas de água perfeitamente claras. Jen fica surpresa, imaginando como diabos ele dominou os feitiços tão rápido, e percebe que esse garoto é definitivamente diferente. Naquela tarde, Kuno recebe uma visita da capital real, que acaba sendo a própria princesa, chamada Miri. Desde o nascimento de Kuno, ela foi prometida a ele, já que Kuno pertencia a uma família nobre e carregava a cicatriz do herói, o que é algo muito importante. Ela não gostava muito dele, porém, pois da última vez que o visitou, ele estava sempre moi, sem brincar com ela. Desde aquele dia, ela começou a temer o fato de que talvez tivesse que viver com um cabeça dura pelo resto da vida. Para sua surpresa, quando o viu desta vez, ele parecia uma pessoa completamente diferente. Enquanto ele sorria calorosamente, dando-lhe as boas-vindas à sua mansão. Ela imediatamente pergunta se algo aconteceu, pois ele parece diferente hoje, e ele responde que se apaixonou por magia e encontrou um novo propósito em sua vida. Ele então se desculpa por não ter prestado a devida atenção nas vezes anteriores em que se encontraram, afirma que tem muito a contar sobre os novos desenvolvimentos e imediatamente produz uma bola de água na frente dela. Ela fica imediatamente animada e impressionada, mas Kuno decide conquistá-la e cria um arco-íris com a ajuda de sua bola de água, o que acaba sendo um sucesso total. Ele então pega a mão dela e a leva para passear pelo jardim, onde trocam histórias sobre suas vidas, e logo o sol começa a se pôr, e ela é forçada a voltar para sua carruagem e seguir de volta para a capital. No dia seguinte, ele diz a Flora que quer aprender todos os modos de um cavalheiro, para que possa ser um parceiro melhor para Miri. E até Flora fica impressionada com sua consideração e começa a ensiná-lo toda a cortesia que deveria ser fácil para um nobre. Após a lição dele, Jen também chega para sua aula e fica chocada ao ver a mudança no comportamento de Kuno, pois ele a cumprimenta de forma muito formal e a agradece por tudo o que ela fez até agora. Jen decide promovê-lo dos feitiços básicos e explica que agora eles podem avançar e aprender sobre feitiços mais complexos, que exigiriam que ele pensasse em todos os diferentes componentes de seu feitiço. Por exemplo, você pode mudar a viscosidade, a cor, a temperatura, entre outras coisas, e usá-lo de 1 milhão de maneiras diferentes. Ela então produz 2 bolas de água na frente dele e diz para ele tocar em ambas. Essas formas são algo com que ele já está familiarizado, então ele imediatamente as pega e percebe que uma é quente e a outra é mais fria. Jen responde que alterações como essas são o que diferencia um mágico do outro. Kuno parece entender o conceito e produz uma bola de água, que então cai na xícara à sua frente. Ele então diz a Aiko para dar um gole, o que a confunde um pouco, mas ela não o questiona e faz o que lhe foi dito. No momento em que ela prova a água, sua expressão muda e ela diz que a água tem gosto de suco de maçã. Jen fica absolutamente chocada com isso, pensando em como levou uma noite inteira sem dormir para bolar algo novo para ensiná-lo. Então, o mínimo que ele pode fazer é não dominar isso imediatamente. Naquela noite, Kuno fica acordado em sua cama, segurando uma maçã verde e uma vermelha, pensando em como ele pode entender o sabor e o cheiro de coisas diferentes. Mas ele ainda não tem ideia do que é uma cor. Até que ele consiga encontrar uma maneira de entender isso, não será capaz de criar alterações mais finas em sua magia, muito menos um par de olhos mágicos. No dia seguinte, enquanto tomava café da manhã, algo muda dentro dele. Ele diz a Aiko que quer chá com leite sem leite, o que é bobo. Mas a Aiko não quer zombar de uma pessoa com deficiência, então ela pede para ele pegar um pouco de água para ela. Ele produz uma bola de água no ar e a envia na direção dela, quando de repente percebe que tem sido capaz de sentir coisas diferentes por toda a vida. E se essas coisas forem o que todos os outros chamam de cores? Ele pega uma maçã verde e pergunta se essa maçã é vermelha, mas Aiko simplesmente pensa que ele enlouqueceu e diz que é verde, não vermelha. Então ele pega uma maçã diferente e pergunta se aquela maçã é vermelha. Aiko responde que é de fato vermelha. É quando Kuno a surpreende, afirmando que a cesta à sua frente tem 3 maçãs vermelhas e 2 verdes. Aiko fica chocada ao ouvir isso, mas Kuno responde que tem sido capaz de sentir coisas diferentes ao tocá-las. Ele pensa que pode descobrir como cada cor se sente em seus dedos. Isso é uma grande melhoria. E Aiko imediatamente corre para contar ao pai dele sobre o novo desenvolvimento. Ele pergunta imediatamente se Kuno consegue ler livros. E Aiko responde que ele consegue rastrear a cor da tinta no papel e ler dessa forma. Na manhã seguinte, ele começa a praticar sua magia novamente e invoca uma enorme bola de água de cor vermelha, afirmando que consegue sentir a cor melhor se a fizer maior. Nesse momento, sua mãe o chama, o que quebra sua concentração, e a bola de água cai sobre eles, cobrindo-os com um líquido vermelho.
Sua mãe desmaia pensando que algo aconteceu e que seu querido filho estava coberto de sangue, o que confunde Kuno. Mas Aiko diz a ele que a cor do sangue também é vermelha, e é por isso que sua mãe está tão assustada. Enquanto isso acontece, Jane observa de longe, pensando que os feitos que Kuno é capaz de realizar estão além de tudo o que ela já viu, e se pergunta se esse garoto tem o talento para alcançar o título mais cobiçado do mundo e se tornar um mago cerúleo. Alguns dias se passam e Kuno agora começou a estudar hidromancia. Ele está tentando expandir seus horizontes para ver em que mais ele é bom, mas Aiko não parece entender o que é hidromancia, então ele tenta explicar a ela, em termos muito simples, que hidromancia é simplesmente usar água em uma tigela para prever o futuro ou encontrar algo que está faltando. Aiko imediatamente pergunta se ele poderia encontrar um noivo para ela, mas Kuno diz para ela não se preocupar, pois ela é uma linda donzela no auge da juventude, e muitos homens a quereriam como noiva. Ora, se ele não fosse um nobre prometido à princesa real, ele a teria tomado como noiva também. Ambos riem disso, enquanto Aiko lembra que ela é 10 anos mais velha que ele, mas Kuno responde que a idade é apenas um número, no que lhe diz respeito. Nesse momento, Flora chega para as aulas e aplica seu teste, no qual ele passa com louvor, com todas as respostas muito aprofundadas, politicamente corretas e nada que pudesse fazê-lo ser cancelado no Instagram. Ele pensa no fato de que ela basicamente lhe ensinou tudo o que podia neste nível e fica preocupado que ela possa tê-lo ensinado a conquistar as garotas muito bem, já que ele tenta flertar com todas as meninas que encontra. Nesse momento, Kuno oferece chá a ela e começa a tentar conquistá-la também. E ela se preocupa se ele pode ser arrastado para o movimento Me Too, mas ela pensa que no geral é melhor, já que ele sempre foi triste e sombrio. Agora, pelo menos, ele parece estar aproveitando a vida. Mais tarde naquela noite, Aiko diz a Kuno que eles precisam se arrumar, pois seu Lorde Pai quer encontrá-lo e o chamou para sua mansão. Ele se arruma imediatamente e logo os dois saem para a noite fria com uma tocha na mão de Aiko, enquanto ela reclama de frio. Kuno decide fazer algo a respeito e usa sua magia para produzir 2 grandes bolhas de água. Mas para a surpresa de Aiko, a água é quente e macia. Ela a pressiona contra o rosto, afirmando que adoraria dormir em uma cama feita com isso. E Kuno diz para ela não se preocupar, pois isso é apenas um protótipo, e ele já está se preparando para muitos outros produtos. Ele então pergunta a Aiko, honestamente, se ele fez algo errado nos últimos dias, e se o pai dele o está chamando porque está bravo com ele. Ele se lembra do último evento quando criou a bola de água vermelha, que fez sua mãe desmaiar e seu pai ficar bravo com ele. Aiko diz para ele não se preocupar, pois ele tem feito tudo perfeitamente, então não deveria haver motivo para o pai dele estar chateado com ele. Logo eles chegam à mansão e rapidamente se aconchegam lá dentro para se aquecer. Ao ser cumprimentado pelo mordomo da casa e por seu irmão mais velho, Kuno fica muito feliz em vê-lo, pois não o vê com muita frequência, mas seu irmão diz que eles não têm muito tempo porque os pais estão esperando na sala de estar. O irmão mais velho os leva até o quarto e no caminho pergunta a Kuno se ele gostaria de segurar sua mão como guia. Mas Kuno diz para ele não se preocupar, pois agora ele consegue sentir seu ambiente muito melhor e não deve ter muitos problemas para se mover por ele. Seu irmão pensa na época em que Kuno sempre ficava em seu estado emo, e ele sempre tinha que segurar sua mão para levá-lo a qualquer lugar, mesmo dentro de casa. Ele está realmente surpreso com a quantidade de mudança que Kuno passou em tão pouco tempo e lhe deseja o melhor. Logo eles batem na porta da sala de estar e entram, quando o pai dele diz que a senhorita Flora afirma ter ensinado tudo o que tinha para ensinar a uma criança nobre e que para uma educação mais avançada, uma escola formal seria necessária. Kuno responde que não quer ir para uma escola, pois não quer criar problemas para colegas ou professores com sua deficiência. Além disso, ele afirma que tem planos próprios e decidiu qual caminho quer seguir, e definitivamente não envolve uma escola. O pai dele ri. Enquanto meu pai teria me dado uma surra se eu dissesse isso, o pai dele afirma que acha que a educação formal também é para normes. Mas como é obrigatório por lei para qualquer um de descendência nobre, ele teve que pedir um favor ao rei e criar uma exceção para Kuno. Kuno responde que já consegue sentir o cheiro do nepotismo, e o pai dele diz para ele calar a boca e aceitar o que lhe é dado sem tentar ser muito lacrador. Com isso, Kuno chega às perguntas reais, e começa a perguntar sobre sua mesada, alegando que merece um aumento considerando que tem trabalhado muito. Mas como um porco capitalista, o pai dele recusa, alegando que da próxima vez que ele fizer qualquer coisa como o incidente do sangue no jardim, ele vai cortar a mesada dele por 6 meses seguidos. A mãe dele intervém para mudar de assunto e coloca o trem de volta nos trilhos. O pai dele se lembra por que exatamente chamou Kuno ali e diz que, embora concorde com a decisão dele de sair da escola, ele também precisa pensar no futuro dele com a princesa Miri. Como a educação é uma parte tão importante na criação de um nobre, ela pode enfrentar o ridículo pelo fato de que seu futuro marido nem sequer foi educado adequadamente. Surpreendentemente, Kuno entende tudo isso e concorda em ir para a escola, afirmando que será um incômodo.
O pai dele diz para ele não se preocupar, porém, já que com o poder do nepotismo e da corrupção, ele conseguiu que Kuno só precise ir à escola 5 vezes para fazer os exames finais de nível avançado e passar para se formar. Isso parece uma situação ganha-ganha para Kuno, então ele imediatamente concorda. Seu irmão mais velho diz para ele não se preocupar e que ele não estará sozinho, já que tanto ele quanto a princesa Miri também farão o mesmo exame, para que todos possam se formar juntos. A mãe dele fica muito feliz com o fato de o filho ir para a escola em breve e imediatamente chama Iko, pois terão que tirar várias medidas para o casaco e outras peças de roupa dele. Antes que ele possa ir, o pai dele chama Ishio de volta e diz que, enquanto Kuno estiver na escola, alguns outros nobres que os odeiam podem tentar se aproximar dele e da princesa Miri, e será trabalho dele garantir que nada dê errado. Ishio diz para ele não se preocupar, pois ele sempre estará com eles e garantirá que seu irmão mais novo esteja seguro. Da próxima vez que a princesa Miri o visita, ela fica animada ao saber que ele frequentará a escola com ela, e diz para ele não se preocupar, pois ela o acompanhará e mostrará tudo. Kuno se pergunta em voz alta se outros nobres apaixonados por ela não gostarão disso e ficarão com ciúmes, mas Miri diz para ele não se preocupar, pois isso não acontecerá. Kuno pergunta se ela não é popular na escola e é apenas mais uma solitária. Mas ela diz que é obviamente muito popular por ser uma princesa, e que conhece pelo menos 5 garotos ansiosos para cortejá-la. Kuno pensa no fato de que essas coisas podem se tornar problemáticas, então decide conseguir um cajado mágico diferente para a autodefesa. Finalmente, o dia da partida chega e Kuno se prepara ao lado de Ichio, mas todos estão focados em Kuno, pois ele está elegante com sua nova capa e uma nova bengala. Ele faz algumas poses antes de entrar na carruagem e então usa sua magia da água para cobrir as rodas da carroça com uma fina camada de água para torná-la mais estável e menos acidentada. Ichio fica bastante impressionado com as ideias de Kuno, enquanto Kuno está apenas feliz que suas habilidades mágicas têm usos reais na vida, ao contrário de um diploma em estudos de gênero ou antropologia. Seu irmão relembra a época em que Kuno ainda era um garoto emo, sombrio, e caiu porque Ichio não estava prestando atenção, e então começou a chorar como um bebê. Kuno diz para ele não se preocupar, pois ele não é mais aquela pessoa e é forte o suficiente para sobreviver a toda a humanidade. Ichio começa a ficar um pouco preocupado, pois seu irmãozinho pirralho está começando a falar mais como um rei demônio do que como a reencarnação de um herói, mas ele deixa seus pensamentos de lado quando finalmente chegam à academia. Kuno encontra Miri esperando por ele lá fora e imediatamente começa a flertar com ela, enquanto seu irmão mais velho fica por perto sem jeito. Kuno logo fica um pouco sobrecarregado com todas as notícias em Muilas, pois ele pode ouvir milhares de vozes e sentir a presença de centenas de alunos dentro da escola. Ele pensa em como seu eu anterior teria recuado disso, mas sua magia lhe deu a confiança que precisava, e ele pega as mãos de Miri e entra na academia. Ele imediatamente se torna o favorito das garotas, que afirmam que o garoto novo parece mais o príncipe dos contos do que um estudante. Até a professora que deveria apresentá-lo à escola estava estressada ao saber que Kuno era um garoto extremamente tímido, mas a realidade é completamente diferente. Ela o chama e se apresenta como professora Cast, dizendo que será sua guia hoje. Ele agradece pela ajuda e se despede do irmão e de Miri, que prometeram almoçar juntos. Enquanto a professora o mostrava, ele não tinha ideia de que já havia feito vários inimigos dos valentões que costumavam dominar a escola, e eram os mais populares antes de sua chegada. Cass leva Kuno para uma sala de aula separada e explica que ele fará 5 exames para sua graduação, e geralmente há um intervalo entre cada exame. Mas como a escola recebeu ordens diretas de seu pai e do próprio rei para agrupar seus exames, Kuno responde seriamente que o rei e seu pai são melhores amigos, e o que estão fazendo é um claro caso de nepotismo, que ele não apoia de forma alguma. Cass afirma que não quer ser arrastada para nenhuma confusão política, e implora para que ele a mantenha fora de seu ativismo woke. Ela lhe entrega a prova, e diz que ele tem 2 horas para terminar o exame. Após o exame, ele encontra Miri e eles vão comer algo. Antes de chegarem à área de refeições, porém, são abordados pelo príncipe Lyle, irmão mais velho de Miri, que está irritado com o fato de alguém mais popular que ele estar na escola agora. Kuno sente Miri tensa ao ver o irmão, mas não tem ideia de quem está enfrentando no momento. Ele estava prestes a explodir, pois príncipe ou não, ninguém fala besteira para sua futura noiva. Mas antes que pudesse fazer algo, Ichio intervém e tenta acalmar a situação. Infelizmente, Lyle e seus capangas não parecem estar com humor para conversar amigavelmente e continuam tentando escalar a situação. Nesse momento, Kuno decide tomar as rédeas, usando secretamente sua magia para coletar todas as gotículas mágicas próximas e as joga nas calças de Lyle antes de afirmar que o príncipe parece ter feito xixi nas calças. O príncipe fica furioso, mas muito envergonhado para dizer qualquer coisa, e se afasta para se trocar. Enquanto Ichio diz ao irmão para manter a calma, pois ninguém pode saber que foi ele quem fez aquilo com o príncipe real do reino.
Ishio continua quebrando a cabeça sobre o que pode acontecer agora que criaram inimizade com o sexto príncipe do reino. Mas Kuno não parece se importar muito enquanto mastiga seu hambúrguer, e Ikshio reza para que eles passem nos exames sem mais contratempos. Enquanto isso, Lyle está furioso com Kuno e planeja sua vingança. Ele caminha ameaçadoramente pelos corredores da escola e os alunos estão todos com medo dele. Ele não poupa nem os professores e diz a Cass para voltar para a cozinha quando ela pede para ele fazer um pouco de silêncio nos corredores. De volta ao refeitório, Kuno pergunta a Miri e Ichio o que diabos há de errado com Lyle e por que ele nem tentou esconder seu ódio. Miri responde que ele provavelmente fez isso para manter o status dela sob controle, porque ele tem medo de que ela o ofusque um dia. Kuno está interessado na fofoca, e Miri lhe diz que Lyle é o sexto príncipe, e ela é a nona princesa. Na hierarquia normal, ela está abaixo dele, mas como ela está noiva de alguém que carrega a cicatriz do herói, seu status social está subindo rapidamente, e isso assusta Lyle. Miri diz que agora que Kuno fez sua estreia social, os dois têm um status social mais alto que Lyle, e ele está desesperado para se manter relevante. Kuno acha toda essa política chata, e Miri lhe diz que mesmo que ele não fosse um mago ou o portador da cicatriz sagrada, ela ainda ficaria feliz em estar noiva dele. Kuno usa suas habilidades de flerte e diz que também está feliz em estar noivo dela, e da próxima vez que vir o pai dela, ele se ajoelhará em gratidão, mesmo que nunca vá se ajoelhar diante de outro homem. Com isso, ele diz que deveria primeiro pedir desculpas ao príncipe Lyle por suas ações. Mas tanto Ikshio quanto Miri lhe dizem para nem se atrever, porque essa é uma ideia pior do que namorar uma garota que ainda é amiga do ex. Logo depois é hora do exame final de Kuno, e ele treina sua magia com Jane antes de fazer a prova. Como de costume, ele invoca uma bolha de água e Jane lhe diz para mudar sua sensação hoje. Kuno imediatamente usa seu poder para congelar a bolha, e quando Jen a segura, ela diz que parece uma maçã, o que não é realmente possível, mas as nerds malvadas estão sempre certas. Ela diz a Kuno para tocar em muitas coisas, entender como elas se sentem e depois usá-las para alterar sua magia ainda mais. Em vez de usar essa chance para tocá-la ou alguma grama, Kuno vai e começa a mexer com um cavalo assim que chega à escola. Ikkyo sai e fica surpreso ao ver seu irmão agir de forma tão estranha, mas decide deixá-lo com seus métodos. Nesse momento, Miri vem correndo para recebê-los, e Kuno age de forma super dramática, dizendo que, como é o último dia que ele a encontrará na escola, ele sente que o mundo está acabando para ele. Depois disso, ele entra onde Cass lhe diz que ele fará o exame final com o resto dos alunos. Kuno fica chocado ao ouvir isso e está bastante animado, porque esta é a primeira vez que ele terá a verdadeira sensação de sua vida escolar. Ele então se vira para Cast e diz que sentirá falta de estar sozinho com ela em seu quarto especial, e ela não se incomoda com o quão inapropriado isso soa. Ela diz a Kuno que estará apenas observando-o e lhe deseja boa sorte para a prova. Ishio comenta que Kuno parece ter se tornado muito próximo de Cast, e ele afirma, dizendo que conversaram muito durante os exames. Ele fala sobre como Cast fez o exame para ser professora seguindo um cara que ela amava, mas aquele perdedor falhou no exame e só ela passou. Agora ela é professora e ele é um vagabundo desempregado e Cast não tem ideia do que está fazendo com a vida dela. Tanto Ishio quanto Miri estão preocupados com a saúde mental de Cast depois de ouvir os tópicos que ela está conversando com uma criança, mas nesse momento alguns alunos os interrompem porque também estão curiosos sobre Kuno. Kaz lhe diz para se apresentar, e Kuno se apresenta como noivo de Miri e irmão mais novo de Ikkyo. Todos ficam impressionados com ele sem motivo algum, e Kuno diz que está muito feliz em ver que sua noiva e irmão mais velho realmente têm amigos, porque ninguém os havia abordado até agora, e ele estava triste pensando que eram solitários. Ikkyo diz a Kuno para não os menosprezar assim, e Miri fica envergonhada ao explicar que havia pedido a todos os seus amigos para a deixarem em paz, para que ela pudesse passar mais tempo de qualidade com ele. Kuno pede desculpas por não perceber os sentimentos dela e então repete que está feliz que tanto ela quanto Ikkyo tenham amigos. Ele não queria ser direto com eles e perguntar se eram solitários, porque isso seria rude, e mamãe não criou um menino rude. Ele estava quase pronto para dizer a eles que não ter amigos não tem problema, jogando a carta da simpatia e dizendo que ele estava em uma situação ainda pior. Todos os outros estão convencidos por sua atuação, mas Miri sabe que Kuno não tem problema em não ter amigos, e ele afirma. Logo, é hora do exame começar, e Cass diz a Kuno para parar de mexer com o pombo e ir para seu lugar. Miri começa a levá-lo ao seu lugar quando de repente Lyle aparece e empurra os dois. Ele está irritado com Miri porque a notícia sobre o recente incidente do casamento das calças chegou ao palácio e até os criados estavam falando pelas suas costas. Lyle pensa que todos ali são iguais e devem estar fofocando pelas suas costas, porque não tem coragem de dizer as coisas na cara dele. Ele cerra os punhos com raiva, mas então Kuno agarra sua mão de repente. Apresentando-se ao príncipe, ele diz que não teve a chance de cumprimentá-lo adequadamente outro dia, mas ele realmente queria se dar bem com seu cunhado. A turma inteira fica chocada ao ver isso, porque ninguém ousa se aproximar de Lyle, exceto alguns puxa-sacos.
Por outro lado, esta é a primeira vez que alguém cumprimenta Lyle assim, e ele não sabe como reagir. Kuno aperta sua mão vigorosamente e Lyle não consegue se libertar de seu aperto por mais que tente. Ele age de forma super woke, e diz a Kuno que nunca lhe deu consentimento para segurar sua mão ou falar com ele. Kuno, no entanto, ignora completamente essa afirmação e diz que Lyle tem mãos realmente viris e que as quer em volta de seu pescoço. Isso é demais para Lyle, e ele imediatamente se vira para Miri, perguntando o que diabos há de errado com seu futuro marido. Em vez de responder, Miri começa a rir porque nunca imaginou que Lyle pudesse corar daquele jeito. Lyle fica ainda mais envergonhado enquanto a turma inteira se junta a Miri para rir de suas reações, e ele se vira para Kuno, ordenando-lhe que solte sua mão. Kuno finalmente o deixa em paz, e o assunto é resolvido pacificamente. Cast inicia o exame, e uma vez terminado e as folhas de resposta verificadas, ela anuncia que todos passaram no exame. Todos ficam felizes em ouvir isso, e Kuno celebra que se formou com seu irmão e noiva. Mais tarde naquela noite, ele parte para casa e se despede de todos. Todos ficam tristes em se despedir do garoto peculiar, mas charmoso, e até Lyle parece ter mudado depois de conhecer Kuno. No dia seguinte, suas aulas de magia com Jen são retomadas, e ela lhe diz para criar um pequeno tufão. Kuno cria isso, e então, sob a ordem de Jen, ele o divide em 10 bolas de água, as colore e depois muda sua textura. Jen está satisfeita com isso, mas Kuno tem mais a mostrar. Ele diz que aprendeu algo novo recentemente e então transforma uma bolha de água em um pombo branco que voa como um de verdade. Jen cai de joelhos, percebendo que Kuno é oficialmente um feiticeiro muito melhor que ela, e que ela vai perder o emprego de ensiná-lo. Ela decide revelar essa verdade a Kuno durante o chá e pede para ele se preparar mentalmente porque ela tem notícias chocantes para ele. Kuno manda Aiko embora antes de perguntar a Jen se ela é uma deusa que veio de outro mundo para ensiná-lo, mas agora ela deve retornar à sua dimensão divina. Jen se diverte com essa ideia, mas não a leva muito a sério. Ela diz a Kuno que não tem mais nada a ensiná-lo, e que ele já é melhor que ela agora. Kuno se levanta e diz que não quer deixá-la ir, porque os pequenos truques que ela inventou para mantê-lo ocupado e estender seu emprego o fizeram entender muito mais sobre magia do que qualquer aula normal faria. Mais do que isso, ele é grato porque foi ela quem o inspirou a criar olhos usando magia. Ele está desesperado para mantê-la como sua professora e oferece aumentar seu salário, mas Jen é honesta pela primeira vez e afirma que foi super paga todo esse tempo e agora não tem trabalho a fazer. Ela diz a Kuno que ele deveria conseguir um professor muito melhor que ela para estudar mais, mas ele recusa. Ele diz que cresceu muito por causa de seus pequenos truques e exige que ela o engane ainda mais. Enquanto ele diz isso, animais feitos de água saem de todos os lugares e começam a abraçar Jen, que está ainda mais certa de que seu papel na vida de Kuno acabou agora. Com isso, ela sai da casa de Kuno e decide se tornar uma feiticeira melhor, inspirada pelo trabalho duro e dedicação de seus alunos. Logo depois, Aiko diz a Kuno que até ela se demitiu do emprego porque o currículo está completo e Kuno se formou. Ela não esperou para se despedir porque ficaria muito emocionada, e Kuno decide escrever-lhe uma carta de agradecimento. Aiko lhe diz para perguntar se ela tem um servo bonito em sua mansão, com mais de 1,80 m de altura, porque ela está procurando um noivo. Kuno pergunta a Aiko se ela realmente planeja largar o emprego e se casar. Aiko afirma dizendo que sente que Kuno pode se cuidar perfeitamente agora, e é hora de ela se casar porque o mercado de encontros depois disso é bem ruim. Durante o jantar, Kuno diz aos pais que todos os seus professores se demitiram, e Jen lhe disse para encontrar um mágico extraordinário para ensiná-lo em seguida. Ishu diz que o feiticeiro real Zell é bastante famoso recentemente, e sua mãe pode confirmar isso. Kuno pede ao pai para nomear o tal Zell como seu professor, mas ele lhe diz que as coisas não funcionam assim. Ele deixa claro que não pode chamar o feiticeiro real para ensiná-lo, e Kuno pergunta ao pai qual é o sentido de ser o melhor amigo do rei se ele não pode fazer nem isso. O pai de Kuno lhe diz que apenas o rei e as pessoas diretamente autorizadas por ele podem se encontrar com os feiticeiros reais, que raramente saem do castelo e não se encontram com plebeus. Kuno entende seu dilema agora, mas ele tem uma solução pronta para isso. Ele diz ao pai que irá com ele ao Palácio Real da próxima vez que ele for conversar com o rei, e então ele se perderá lá. Os feiticeiros reais o encontrarão e, por um golpe de sorte, ele será aceito como aluno deles. O pai de Kuno lhe diz para parar de assistir tanto anime e K-drama porque as coisas não funcionam assim na vida real. Ele diz que seu plano não tem garantia de que funcionará, mas Kuno está confiante de que conseguirá o que quer. Ele pede ajuda à mãe, e como ela o favorece muito, ela implora ao pai para fazer algo. O cara é caidinho pela esposa, então ele concorda em conversar com o rei sobre o assunto, embora não tenha muita esperança de que o plano seja bem sucedido. Alguns dias depois, um mestre feiticeiro recebe um arquivo de outro feiticeiro de alto nível. Ele fica surpreso ao saber que um feiticeiro aprendiz está aprendendo para se tornar aluno do feiticeiro real Zell.
Mas a garota lhe diz que o garoto parece talentoso e a princesa Miri está perdidamente apaixonada por ele. O mestre não se importa com isso e começa a ler o arquivo de Kuno em detalhes, e isso é o suficiente para ele se interessar pelo garoto. Alguns dias se passam desde então e finalmente Kuno recebe a ligação do Palácio Real para se apresentar ao feiticeiro real. Ele entra em uma carruagem ao lado de seu pai, que parece bastante feliz com o rumo que as coisas tomaram. Kuno afirma que a amizade entre o rei e seu pai deve ser muito profunda para que ele tenha atendido a uma demanda como a dele. Mas seu pai responde que a verdadeira razão pela qual eles estão tendo a oportunidade de se encontrar com o feiticeiro real é porque o feiticeiro-chefe da corte se interessou profundamente por Kuno e suas habilidades, e também queria se encontrar com ele. Seu pai então pergunta que tipo de magia ele é capaz de fazer neste ponto, e Kuno imediatamente canta um feitiço e cria uma pequena bola de água que rapidamente se transforma em um gato preto e se senta em seu colo. Seu pai fica maravilhado com isso, afirmando que não consegue acreditar que algo assim pudesse ser alcançado pela magia e começa a tocar o gatinho. Ele fica surpreso que o gato nem parece magia ou água, parece apenas qualquer outro gato aleatório que ele pegaria na rua. Kuno lhe diz que só recentemente dominou a aparência do animal, já que antes disso ele só conseguia criar animais que eram completamente transparentes, mas nas últimas vezes ele está conseguindo mudar a cor dos animais como ele quer. Seu pai começa a brincar feliz com o gato, e Kuno pergunta se eles deveriam ter um gato de verdade em casa. Como um pai típico, ele recusa, alegando que eles fariam muita bagunça na casa, e além disso, ele poderia tropeçar neles e se machucar. Acima de tudo, ele afirma que a mãe de Kuno prefere cães de qualquer forma, então ele realmente não tem escolha em querer um animal diferente. Logo eles entram na capital e são imediatamente cumprimentados por uma garota de cabelos prateados chamada Rei, que é a segunda princesa do reino, e a irmã mais velha de Miri. Kuno a cumprimenta calorosamente, afirmando que é muito afortunado por ter uma mulher tão bonita como ela para sua cunhada. Seu pai se pergunta se seu filho é um galinha, mas decide pensar nisso mais tarde. Rei sorri, afirmando que ouviu muito sobre Kuno de sua irmã mais nova e adoraria ter uma longa conversa com ele. Ela também nota um gato e pergunta se o gato precisaria de alguma comida especial. Mas no momento em que o pai de Kuno coloca o gato de volta no chão, Kuno interrompe seu feitiço, e o gato mais uma vez não passa de uma poça de água. Rei percebe que Kuno parece ser muito mais habilidoso do que ela pensava. Enquanto seu pai fica triste pelo fato de não ter conseguido dar nome ao gato, Rei se oferece para levar Kuno até a Torre Negra, enquanto seu pai afirma que também conversará com o rei e talvez depois vá para casa. Kuno lhe diz para não se preocupar com ele, pois depois da Torre Negra ele pretende visitar Miri e talvez levá-la para um encontro Baoudi. Seu pai lhe diz para aproveitar o tempo lá e promete providenciar uma carruagem para ele sempre que ele decidir voltar para casa. Rei logo leva Kuno até a Torre Negra e no caminho pergunta se ele está confortável caminhando ou se precisa de alguma assistência. Kuno responde que está perfeitamente bem e imediatamente começa a fazer-lhe um monte de perguntas que a confundem, pois são todas perguntas de nível Stephen Hawking em termos de magia. Ela lhe diz que não pode ter uma discussão tão avançada enquanto caminha, e pergunta se ele sabe o número de filhos que o rei atual tem. Kuno nunca havia pensado nisso até agora, então o rei revela que o rei é um verdadeiro baladeiro, e produziu 7 príncipes e 10 princesas, um após o outro. Ela é a segunda princesa, enquanto Miri é a nona. Mais do que isso, a parte interessante sobre este país é que a sucessão ao trono não funciona como o normal, onde o trono passa para o filho mais velho após o rei. Neste país, eles seguem algo chamado meritocracia, onde todos os príncipes e princesas serão avaliados com base em suas habilidades e méritos, que podem variar de acordo com seus talentos e o nível de devoção que demonstraram a uma arte específica. Isso significa que mesmo o príncipe ou princesa mais jovem tem igual oportunidade de conquistar o trono, independentemente da idade. Ela ainda lhe diz que ela mesma já renunciou ao seu direito ao trono nesta sucessão, escolhendo se tornar uma maga, e agora está trabalhando para aprimorar suas habilidades como uma das melhores feiticeiras do país. Enquanto ele passava pelo corredor, uma sensação súbita o atrai para a janela, onde ele olha sem rumo na direção de uma torre escura da qual podia sentir todo tipo de seres mágicos diferentes. Logo Rachel lhe diz algo muito importante, pois ela pensa que há uma pequena possibilidade de ele ser arrastado inutilmente para a luta pela sucessão. Ela lhe diz para não se afiliar a nenhuma facção até ter certeza de sua decisão, e também lhe diz para nunca falar algo que possa ser usado contra ele para fazê-lo parecer mal. Em troca de tais informações valiosas, Kuno decide retribuir o favor mostrando a ela sua técnica mágica especial, onde ele congela uma fina camada de água sob seus sapatos, criando uma fina camada de gelo que poderia ajudá-los basicamente a patinar no gelo. Ela adora a ideia e imediatamente pede para tentar uma vez. Kuno rapidamente usa a magia nela também, e então os dois começam a patinar pelos corredores como dois malucos, enquanto os guardas tentam persegui-los, pois não podem deixar Rei se machucar de jeito nenhum.
Infelizmente, Rei e Kuno são muito mais rápidos que os guardas e conseguem escapar, mas a sorte deles logo acaba quando um cavaleiro os avista e imediatamente começa a perseguição. Kuno pergunta se eles deveriam parar. Mas Rei estava se divertindo demais e diz que eles provavelmente conseguiriam despistar o cavaleiro. Mas foi aí que eles se enganaram, pois o cavaleiro consegue pegá-los e os leva para o jardim para uma boa bronca. Mais tarde eles foram escoltados até a torre, onde ele logo é apresentado a Et, o feiticeiro-chefe do reino. Kuno se sente humilde com a presença dele, percebendo o quão grande o mundo é. Ele antes pensava que a magia de Rei era impressionante, mas comparado a isso, H parece estar em um nível completamente diferente. H imediatamente pergunta se ele nasceu com um brasão de água e Kuno responde afirmativamente antes de afirmar que não tem muita ideia sobre esses brasões. H explica que existem 7 tipos diferentes de brasões que os magos podem ter, e eles se relacionam com suas afinidades mágicas, como fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e fera. Além disso, cada brasão tem uma classificação de estrelas, de 1 a 5, o que torna as 2 estrelas de Kuno algo bastante comum. Rei responde que até ela é uma maga do vento com brasão de 2 estrelas. Kuno imediatamente entende, afirmando que pode sentir na hora, pois ele e Rei são como queijo processado americano, enquanto H parece ser um queijo parmesão artesanal envelhecido. H concorda que a descrição parece boa o suficiente e revela que ele é, na verdade, um mago de 4 estrelas. Imediatamente depois, H os leva para o campo de treinamento abaixo e diz a Kuno que vai testá-lo um pouco para avaliar sua destreza mágica. Kuno fica um pouco intimidado, imaginando se isso significa que um mago real estará pronto para se tornar seu tutor se ele conseguir passar no teste, mas ele não tem muito tempo para pensar em tudo isso. Assiste imediatamente chama um estudante mais velho que também era um mago real e pede para ele demonstrar sua magia de água. O mago entoa o feitiço e imediatamente uma série de gotículas mágicas de água aparece no ar, criando um padrão brilhante. Willick se vira para Kuno e diz para ele conquistar a magia do garoto com a sua própria. Ele pensa na época em que Jen lhe dizia que ele não só podia criar água, mas também manipular a água já presente no ambiente. Até hoje, nunca foi um problema para ele, mas ele nunca tentou realmente controlar a água que outro mago criou. Ele percebe que H criou sem esforço uma tarefa que nem ele nem Jen pensaram, e agora ele terá que lidar com isso na hora. Ele decide tentar, e imediatamente tenta arrancar o controle do mago de cabelos prateados. No início, pensou que funcionaria, mas encontrou um obstáculo quando as gotículas de água começaram a resistir, pois o mago consegue manter suas gotículas sob sua própria magia sem esforço. H parece muito interessado no que aconteceria a seguir, mas Kuno não é de perder tão facilmente, então ele dá tudo de si e usa toda a sua energia para tentar ganhar controle. Para a surpresa de todos, Kuno consegue arrancar 2 das bolas de água do mago experiente e altamente treinado antes que H ponha um fim nisso. Kuno cai de joelhos, respirando com dificuldade, enquanto o mago de cabelos prateados responde honestamente que nunca teria pensado que um mero garoto pudesse tirar 2 de suas bolas de água. Ele então se vira para Aichet, afirmando que está disposto a aceitar o garoto sob sua tutela, mas imediatamente os outros magos começam a intervir, dizendo que também gostariam de ter Kuno como aluno. H manda todos calarem a boca, pois quer ver o que mais Kuno pode fazer e pede para ele criar algo em que tenha pensado. Kuno imediatamente cria um trampolim com a ajuda de sua magia de água, e Uchi imediatamente começa a pular em cima dele, se divertindo muito. Os outros magos entram na fila querendo experimentar, pois querem entender como funciona e se podem recriá-lo. Ash, no entanto, diz a Kuno que quer que ele passe a noite no castelo para que possam ver do que mais Kuno é capaz. Kuno responde que, infelizmente, ele tem um encontro com Miri, então precisa levá-la para jantar hoje à noite. Nesse momento, Rei pergunta se ele pode criar outros animais com sua magia, ou talvez humanos. Kuno responde que pode fazer as 2 coisas e imediatamente cria uma boneca humana feita de magia de água na forma de sua empregada. Ainda não está perfeita, então a empregada é um pouco translúcida. Além disso, ele ainda não aperfeiçoou os movimentos delas. Então, isso também é um problema por enquanto. O mago de cabelos prateados pergunta se ele pode fazer as bonecas fazerem alguma coisa. E Kuno conta sobre a vez em que tentou fazê-las voar, mas não foi bem recebido, pois a boneca parecia boba enquanto fazia isso. Uchi imediatamente se interessa, e Kuno é forçado a demonstrar. Ele começa a brincar com a boneca, mandando-a para o ar de um lado para o outro, repetidamente, assustando metade das pessoas do castelo, o que o faz ser repreendido mais uma vez, e todos são forçados a se desculpar. Logo o pôr do sol chega, e H diz a Kuno que ele passou com sucesso nos testes, e que ele pessoalmente designará um feiticeiro para Kuno, para que ele possa aprender a usar sua magia melhor. Kuno fica muito feliz com isso, e vai contar ao pai que está furioso, pois ouviu reclamações sobre o filho 2 vezes em questão de horas, e o repreende por ser irresponsável com sua magia. Logo, seu pai parte para voltar à mansão, deixando Kuno para trás com Rei, que percebe que ele precisa ir encontrar Miri, ou chegará atrasado para o jantar.
Rei diz a ele que eles devem usar a magia para chegar até Miri, caso contrário, se atrasariam. Então, eles decidem fazer um pequeno experimento. Kuno cria uma bolha de água, e Rei usa sua magia do vento para impulsioná-los para frente como o tapete mágico de Aladdin, enquanto eles voam pelos céus e chegam perto do quarto de Miri em pouco tempo. Infelizmente, Rei esquece de diminuir gradualmente sua magia e a desliga completamente, o que os faz cair. Eles são pegos pelo Cavaleiro Dario pela terceira vez hoje, que está bastante irritado e mais uma vez lhes dá uma longa bronca. Enquanto Miri espera por seu príncipe encantado em seu vestido, ela também está ficando apavorada esperando por Kuno. Enquanto ela anda de um lado para o outro em seu quarto, imaginando se seu futuro noivo viria ou não, a empregada tenta acalmá-la, alegando que Kuno deve ter ficado muito tempo na academia, e é por isso que ele pode estar atrasado. Felizmente, logo eles ouvem uma batida na porta e a empregada encontra um dos guardas esperando por ela, anunciando que Kuno chegou e está esperando pela princesa lá fora. A empregada se vira e imediatamente encontra Miri sentada no sofá, tomando um chá caro, como se não estivesse surtando e correndo de um lado para o outro em seu quarto. Antes mesmo que pudesse terminar a frase, Miri saiu do quarto, caminhando rapidamente em direção ao seu noivo que a esperava. Ela encontra Kuno esperando por ela na base da escada, e ele imediatamente se desculpa pelo atraso antes de tentar elogiá-la, dizendo que a lua está linda esta noite, mesmo que ele seja totalmente cego. Ele pede a mão de Miri que ela graciosamente lhe oferece, e ele imediatamente a guia para sua carruagem e a leva num restaurante Gordon Ramsay de 3 estrelas Michelin. Eles entram no restaurante chique e são imediatamente servidos com água com gás muito cara, mas eles não são garotos falidos como você, então podem beber o que quiserem. Ambos começam a beber enquanto a empregada de Miri nota a postura cavalheiresca que Kuno exibe pela maneira como se porta. Miri inicia a conversa e pergunta se ele teve a chance de visitar a Torre Negra hoje. Kuno responde a pergunta com entusiasmo, revelando que teve a oportunidade de se encontrar com a irmã mais velha dela hoje, e afirma que cada mago que ele viu na torre era incrivelmente impressionante, incluindo a segunda princesa rei. Ele também lhe diz que passou no teste de mago, mas não tem ideia de quem será seu professor. Kuno continua a flertar com a princesa, que parece estar aproveitando a noite, embora a empregada dela ache Kuno bem cringe, mas é o amor jovem e tudo mais. Enfim, terminando o jantar, Kuno pega a Miri de surpresa, agarrando o braço dela e dizendo que, embora agora ter esses jantares de vez em quando seja o melhor que ele pode fazer, quando eles se casarem, todas as noites seriam assim. Isso pega até a empregada de surpresa, que assistiu a muitos vídeos do BookTok e pensa que Kuno não é tão cringe assim, afinal. Miri consegue controlar suas emoções naquele momento, sendo toda elegante, mas no instante em que volta para seu quarto, ela começa a rir como uma garotinha de alegria, pensando em todas as coisas que Kuno lhe prometeu. Alguns dias se passam e Kuno volta para sua mansão e se senta em seu escritório escrevendo um relatório quando é chamado por Aiko, que estava lavando algumas roupas, e pergunta se Kuno poderia ajudá-la. Kuno imediatamente usa uma variação de sua magia de água e cria uma porção de água borbulhante que facilmente remove qualquer sujeira e fuligem. Aiko o agradece pela ajuda, mas Kuno diz a ela que estava tentando terminar um relatório que agora será atrasado. Aiko diz pra ele parar de ser um perdedor e ficar preso em seus quartos estudando como um nerd. Kuno responde que só quer terminar o relatório enquanto tudo está fresco em sua mente. Aiko diz a ele que ser um nerd não vai lhe render nenhuma garota, e se ele não passar tempo ao sol brincando e respirando ar puro, seu crescimento será afetado. Kuno percebe a dura verdade de que as garotas sempre gostarão de homens altos, mas Aiko promete que gostará dele independentemente de sua altura, desde que ele tenha um pacote grande. Com isso, eles se sentam à sombra de um varal. Kuno pergunta se eles receberam uma carta da Torre Negra, pois parece que ainda não decidiram quem será o professor de Kuno. Seus desejos parecem se tornar realidade, pois alguns dias depois uma carta chega para ele, e descobre-se que o feiticeiro mestre diabolicamente bonito Zio foi designado como seu novo tutor. Kuno não sabe bem o que pensar desse homem, pois só ouviu falar dele por sua mãe. Mas Aiko começa a ficar louca por ele, afirmando que Zell é o homem mais bonito do continente, e começa a se preocupar em perder peso e arrumar o cabelo para que possa estar no seu melhor caso eu consiga notá-la. De volta ao castelo, Rei vai encontrar Miri e lhe conta que Zell foi escolhido como novo tutor de Kuno. Miri parece animada, pois isso significaria que Kuno aprenderia com o melhor feiticeiro. Enquanto o rei suspira, afirmando que realmente queria ser a feiticeira de Kuno, pois ele era muito divertido e seria um aluno interessante. No caminho pelo corredor, Miri avista duas de suas irmãs mais velhas, Eve e Lydia, que sorriem maliciosamente para ela, e Miri imediatamente congela no lugar. Felizmente, Rei está com ela, o que lhe dá alguma confiança, mas Eve se intromete, afirmando que elas têm ouvido muito sobre seu noivo Kuno, e brinca sobre como eles ainda não são casados e estão apenas noivos, o que significa que ele pode tecnicamente se apaixonar e se casar com qualquer outra princesa que quiser. Isso deixa Miri insegura, mas Rei se manifesta, afirmando que as duas garotas são horríveis.
e Kuno não as veria nem se tivesse um par de olhos funcionando. Isso faz as garotas corarem de raiva, enquanto elas passam correndo, dizendo que Rei deveria cuidar da própria vida e agir mais como uma princesa, já que ela já foi repreendida 3 vezes por um cavaleiro. De volta à mansão de Kuno, ele toma chá ao lado de Aiko, enquanto se pergunta que tipo de pessoa é seu professor exatamente, enquanto Aiko já está corando só de pensar em Zell e no fato de que poderá vê-lo de perto. De repente, uma carruagem para na porta e Miri salta dela. Kuno fica surpreso ao vê-la inesperadamente a essa hora, mas imediatamente começa a tentar elogiá-la, afirmando que precisa se preparar mentalmente para estar perto de uma mulher tão bonita como ela. Sem que ele soubesse, Zil também está dentro da carruagem e ouvindo toda a sua baboseira cringe, enquanto se pergunta por que diabos está sendo arrastado para isso. Kuno ainda não tem ideia e continua falando de forma estranha sobre como ele tem certeza de que Miri mudou de sabonete. Mas quando eu disse isso ao meu colega de trabalho, recebi uma carta do RH. Zell logo decide sair da carruagem e Kuno imediatamente sente uma presença diferente ao seu redor. Ele percebe que só pode ser Zell, e enquanto Aiko está surtando por dentro, Kuno está apenas pensando em quão forte Zell deve ser, já que ele pode literalmente sentir sua densa aura mágica ao seu redor. Kuno imediatamente percebe que este homem é muito mais forte do que qualquer mago que ele viu na Torre Negra, e pode ser até mais forte que o próprio Grão-Mestre. Miri nota a expressão no rosto de Kuno e imediatamente pergunta se algo está errado, mas Kuno a ignora e cumprimenta Zell. Antes de se apresentar, Zell afirma que não se importa com nada disso, e deixa claro que odeia pirralhos. Aiko pensa em como um mago pode ser tão boca suja, mas ao mesmo tempo acha isso atraente, graças à lavagem cerebral dos Book Talks. Zell declara abertamente que não escolheu ser seu tutor, e que esse trabalho foi praticamente forçado a ele pelo Grão-Mestre. Kuno não se importa com nada disso e simplesmente responde que todos estão presos às rédeas da política e da hierarquia, então não podem fazer nada a respeito. Dario também se apresenta formalmente como guarda de Miri, enquanto Kuno se desculpa por ter causado tanto alvoroço no outro dia. Logo todos se sentam para um chá, o que é um incômodo para Zell, que não consegue tolerar a baboseira entre a princesa Miri e Kuno, que ficam flertando um com o outro. Zell finalmente intervém e diz para eles se controlarem, pois ele está ali para discutir magia, e não para ouvir diálogos piegas entre dois adolescentes. Zil decide se divertir um pouco com Kuno e provocá-lo, perguntando se ele sabe algo sobre magia composta. Kuno responde que magia composta é um tipo especial de magia avançada em que o conjurador usa múltiplos feitiços diferentes ao mesmo tempo. Zil sorri e pergunta quantos feitiços ele pode usar de uma vez, mas nada poderia tê-lo preparado para a resposta que recebe, pois Kuno responde que pode usar 31 feitiços de uma vez e pode chegar a 32, mas às vezes ele acaba falhando ali. Zil fica realmente impressionado com isso e responde que ele mesmo pode chegar a 50 feitiços, o que surpreende Kuno, que não pensava que alguém pudesse ser tão talentoso a ponto de usar tantos feitiços de uma vez. Zil então pergunta a Kuno como ele conseguiu passar do limite de 20 feitiços, já que é onde quase todo mundo falha, mas Kuno responde que ele simplesmente agrupou um monte de feitiços e os empilhou uns sobre os outros. Zil parece impressionado, pois não achava que muitas pessoas seriam capazes de descobrir isso sozinhas. Ele rapidamente percebe por que tantos outros magos estavam zangados com ele por ter a chance de ensinar Kuno, enquanto eles não tiveram oportunidade, mesmo sendo os que os receberam na Torre Negra. Naquela época, ele realmente não entendia qual era o grande problema, embora tivessem dito a ele que Kuno era realmente interessante. Mas nem eles provavelmente têm ideia do talento excepcional que Kuno é. Zell finalmente se envolve um pouco mais e se levanta de seu assento antes de dizer a Kuno para mostrar o que ele pode fazer, pois não quer perder tempo com alguém que só fala e não consegue provar. Ele diz para Kuno bajulá-lo e implorar para ser seu tutor. Miri imediatamente pensa em como Kuno nunca faria algo assim, mas ela se engana muito, pois ele se dobra como um baralho de cartas, chamando Zell de o melhor feiticeiro do mundo, e explicando como ele cheira bem e como até mesmo um garoto hétero como Liuc pode se apaixonar por um mago perigoso como ele. Zell começa a ficar assustado com o esquisitão e diz para ele se controlar antes de usar um de seus feitiços para criar uma parede de terra. Ele diz a Kuno para tentar destruir a parede se puder, e ele pode usar quaisquer métodos que desejar. Antes que Kuno pudesse começar, ele lhe diz para fazer uma cama d'água para ele, sobre a qual ele ouviu falar tanto. Kuno imediatamente usa sua magia para criar uma cama d'água, que Zell afirma que irá observar depois de se sentar nela. Mas no momento em que ele toca na cama, é transportado para outro mundo ao perceber o quão macia ela é, e imediatamente acaba dormindo. Enquanto isso, Kuno inspeciona a parede e percebe que, embora a parede pareça muito simples, ela tem um feitiço mágico extremamente denso correndo por dentro, o que a torna praticamente indestrutível. Ele também descobre que Zell compôs seu feitiço mais de 40 vezes para torná-lo extra forte, mas ele não se preocupa muito. Na verdade, ele se senta com a princesa para tomar um chá, afirmando que eles deveriam esperar Zell acordar e então ele irá quebrá-lo.
2 horas se passam e Zéu acorda para encontrar o sol se pondo no horizonte e sua parede ainda de pé. Ele pergunta a Kuno se ele desistiu, mas Kuno responde que estava esperando, e agora que Zéu está acordado, ele pode lidar com a parede. Com isso, Kuno se aproxima da parede e usa sua água com detergente, que lentamente remove a sujeira. Zio sorri ao perceber que, em vez de forçar a passagem com um jato de água como outras pessoas teriam feito, ele escolheu o caminho mais inteligente. Observando isso, ele decide aceitar formalmente Kuno como seu aluno, e lhe diz que de agora em diante ele o auxiliará em todos os seus experimentos a partir de amanhã. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!